Olá, eu sou a Juliana e vou fazer um breve resumo sobre o que você vai encontrar nesse artigo. Depois de demitido, quanto tempo fico segurado pelo INSS? Muitas pessoas são forçadas a parar de recolher para o INSS. Muitas vezes quando são demitidas e outras vezes quando passam por uma grande dificuldade financeira e por isso acabam perdendo o direito que chamamos de segurada do INSS. Se você está passando por isso, com certeza esse conteúdo vai te ajudar. Por isso, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Lembrando que todo esse entendimento é essencial para que você entenda mais sobre a aposentadoria do INSS antes e depois da reforma. Acompanhe os tópicos que vamos ver aqui nesse artigo. Em quanto tempo você perde o vínculo do INSS? Depois de demitido, quanto tempo fico segurado pelo INSS? Como comprovar, então, que estou desempregado? Posso voltar a pagar INSS depois de ser demitido? Posso pagar o INSS atrasado? Como saber se sou segurado do INSS hoje? E como funciona o auxílio-doença para quem parou de contribuir? Então, em quanto tempo você perde o vínculo do INSS? Já te adianto que isso vai variar bastante, então é essencial que você fique atento a esse prazo, porque você mantendo esse vínculo ao INSS, você consegue ter direito a vários benefícios. Mas o prazo que o INSS concede para que uma pessoa retome os pagamentos vai variar de acordo ali com a atividade profissional dela. Então eu vou falar de maneira bem simples para vocês. O facultativo são 6 meses, os autônomos, empresários, empregadores rurais e demais contribuintes individuais e empregados são 12 meses, podendo chegar até 36 meses. Mas é interessante que você fique atento a esse tempo, certo? Depois de demitido, quanto tempo eu fico segurado pelo INSS? Em regra, a lei da aposentadoria fala em 12 meses, que é um período de graça. Mas isso, como eu já disse, pode mudar. E o tempo máximo, sem pagar o INSS, pode chegar até 36 meses. E aqui vai outra tabelinha para vocês, que é motivo: parou de pagar. O tempo sem pagar é 12 meses. Já tinha pago por 10 anos, mais 12 meses. Ficou desempregado, mais 12 meses. Por isso que em alguns casos pode ser somado até 36 meses. E como comprovar o desemprego? Lá para o INSS, ele só aceita 2 formas, que é o registro no Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE, ou então o recebimento de seguro-desemprego. Mas nem sempre é fácil comprovar dessa forma, até porque nem sempre você lembra de fazer o seu cadastro lá no SINE. Por isso, não se preocupe, você pode provar isso de outras formas, incluindo até usar testemunhas. Eu posso voltar a pagar o INSS depois de ser demitido? Sim, claro que você pode. Mas você precisa ver como você vai fazer isso. Você pode escolher fazer tanto de forma facultativa como de forma autônoma. E para isso, você pode pegar o carnê, o Guia de Previdência Social, que é aquele GPS, aquele carnezinho laranjinha, e você pode preencher o código que você quer pagar. Por exemplo, o código 1163, você paga ali no valor de 11% do salário mínimo. Nesse caso, você está escolhendo pagar sob o salário mínimo. Ou então você pode colocar o código 1007 e pagar 20% do valor que você desejar. Nesse caso, se você tiver uma situação financeira um pouco mais difícil, você pode escolher pagar de uma forma um pouco mais acessível. Por exemplo, você coloca o código 1163 e paga um mês. E a cada 12 meses, não perdendo o período de 12 meses, você faz um novo pagamento, não precisando pagar todos os meses. Eu posso pagar o INSS atrasado? Sim, você pode, mas nem sempre compensa. Então, para saber exatamente se no seu caso compensa você pagar o INSS atrasado ou não, aqui nesse artigo você vai encontrar algumas dicas bem válidas, tá bom? Como saber se sou segurado do INSS? A lei separa os segurados em facultativos, que são aqueles que podem escolher pagar ou não, e também dos obrigatórios. Por outro lado, separa os obrigatórios em empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais, avulsos e segurados especiais. Nós temos até um texto específico falando sobre isso. Então vamos lá. Empregados,
domésticos e avulsos e autônomos que prestam serviço a empresas não são obrigados a fazer o próprio recolhimento. Isso porque são as empresas ou empregadores que devem pagar o INSS. Assim, será segurado do INSS quem trabalha como empregado doméstico, avulso e autônomo que prestam serviços a empresas, mesmo que não recolham. Lembra que nós falamos? Essa obrigação é de quem contrata você e não sua. Por isso, independentemente de ter sido feito o pagamento ou não, você está segurado do INSS. Nesse caso, se você trabalha, você já é segurado. Por outro lado, os demais contribuintes individuais, como advogados, médicos, empresários, empregadores rurais, entre outros, precisam comprovar o pagamento para garantir seus direitos. E o mesmo vale para o caso de pessoas que pagam como facultativo, tá certo? É necessário, então, consultar o seu CNIS para ter certeza que houve o pagamento. Confirmando, você pode ficar tranquilo que com certeza você está segurado do INSS. Agora, como que funciona o auxílio-doença para quem parou de contribuir? Para receber o auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez, a pessoa terá que comprovar duas coisas: que está incapacitada e que, ou então, se é empregada ou autônoma ou avulsa por 12 meses, mesmo sem pagar o INSS, já que o pagamento cabia à empresa, ou que já havia pago o tempo mínimo de 12 meses, que ela está assegurada quando ficou incapacitada. Então, na época que ficou doente, ela estava sobre ali o resguardo, ou então o auxílio do INSS, certo? Nesse caso, você vai ter o direito, então, tanto ao auxílio-doença, como também à aposentadoria por invalidez. Mas aí, para você saber exatamente, né, o tempo máximo para você se manter segurado, não deixe de conferir novamente aonde nós falamos sobre quanto tempo você pode ficar segurada depois de ficar demitida, certo? Então, começamos esse texto respondendo a dúvida principal, que é depois de demitido, quanto tempo eu fico segurado pelo INSS? Mas acontece que não é só para empregados que vale a regra do desemprego. Ao contrário, não há nada que proíba a sua aplicação ao contribuinte individual, por exemplo. E é assim, justamente, para o autônomo que ele ganha muita importância, já que o INSS não dá aos autônomos o direito de ficar sem pagar 12 meses por conta do desemprego, o que gera muita injustiça. Por isso, se você precisa comprovar que não teve atividades desde sua última contribuição para ter direito a algum benefício, ou seja, se você precisa esticar seu tempo sem pagamento do INSS, saiba que é possível sim comprovar o desemprego por muitas provas, inclusive por meio de testemunhas. Muito obrigado, espero que esse artigo te ajude bastante. Tchau, tchau!